Boa tarde, amigos da UTV. Estamos aqui, começamos novamente todo sábado às 18 horas, nosso Opinião Livre. Hoje, recebendo os nossos amigos aqui, vamos falar um pouquinho de futebol de mesa, os apaixonados de futebol de mesa. Vamos se ligar aqui no nosso programa, que hoje nós vamos falar um pouquinho de futebol de mesa. Estamos recebendo aqui uma galera que joga futebol de mesa pelo Corinthians e vamos debater um pouquinho sobre o que é um hobby, é um esporte. Vamos começar aqui, eu vou apresentar os nossos convidados, né? Que à direita aqui temos o senhor Eduardo Toscano, né? Proprietário da Edu Botões, né? Que ao meu lado direito, o grande atleta corintiano Kleber Balbano. E aqui à minha esquerda também, outro atleta da seleção corintiana aqui, Daniel Stankiewicz. Edu, fala um pouquinho da história assim, de futebol de mesa. Como é que começou essa brincadeira? É uma brincadeira? É um esporte? Como é que começou isso aí? O futebol de mesa deixou de ser brincadeira. Em 1986 ele foi homologado como esporte pelo antigo CID, né, Conselho Nacional de Esporte. Então desde 86 é considerado esporte, regulamentado, existe uma Federação Paulista, Federação em todos os estados, Confederação Brasileira, e a partir de 2007 existe também uma Confederação Mundial, que está sediada hoje na Hungria. Já ocorreram 2 campeonatos a nível mundial e já deixou de ser brincadeira há um bom tempo. Tá, mas como é que começou o futebol de mesa? Assim? Quem que apareceu aonde isso daí? Apareceu não? Bom, o que a gente conhece de história, o futebol de mesa veio para o Brasil nos anos 20. Quem trouxe para cá foi Geraldo Cardoso Decur. Chegou aqui, chamava o jogo de pulgas. O jogo de pulgas era colocava uma latinha, uma lata de cerveja, uma lata de extrato de tomate, em pé, e com tampinha de garrafa, ia bater uma tampinha uma na outra, até que a tampinha pulasse e caísse dentro da latinha, né, e marcava o ponto naquela ocasião, né, até que algum iluminado resolveu virar essa latinha e dali para frente começou a aparecer como se fosse um gol, né, dali deixou de escalar, formou o gol e começou essa brincadeira. E quando é que começaram a usar? Que eu lembro, quando eu joguei nos meus áureos tempos, jogava futebol de mesa, eu usava tampinha de relógio. Verdade. Dos anos 20 para cá, né, evoluiu demais o botão, né? Das tampinhas de garrafa, que eram os botões propriamente dito, passou a usar botão de casaco, né? Por isso que é jogo de botão. Eu usava muito botão de casaco, paletó antigo, tinha um botão grande, aqueles furadinhos e tudo mais. Já chegou a usar tampa de talco para falar, era altão, era grande, dava um bom zagueiro. Você escuta muita história, né? Muita ilustração a respeito disso, né? E a coisa foi evoluindo, começaram a usar o celulose, que era a capinha de relógio, né? Capinha de relógio, foi evoluindo. Hoje usa-se acrílico, os botonistas mandam fazer os botões, eu que fabrico, né? Peso específico, altura, grau que bate na bola, diâmetro do botão. Então a coisa é bem evoluída hoje em dia, né? Entendi. Da mesma forma que teve a evolução fisiológica no futebol, teve uma evolução técnica no... Não entendo. Mudou piso de Estrelão não usa mais. Estrelão. Não, antigamente a gente jogava botão, eu lembro de garoto, né, de jogar ajoelhado na calçada, brincando, com pastilha, a bola era uma pastilhinha, a gente dava muito aquela pastilha daquele jogo War, como bola, né? E tudo mais. Hoje não, a bola é redonda, bola de feltro, tem um peso específico, tudo regulamentado. Entendi. Mas quem joga botão é o que, o Daniel? É botonista. Botonista? Botonista. Entendi. E assim, você joga pelo Corinthians, né? Eu jogo pelo Corinthians. Mas pra quem assim, normalmente não tá... tem que ser filiado a algum clube para estar jogando? Para jogar os campeonatos da federação, sim, precisa ser federado. Mas existem poucos atletas, mas alguns jogam de maneira independente. Certo. Então, não necessariamente os torneios individuais, não necessariamente você precisa estar atrelado a algum clube. Entendi. Os campeonatos por equipes, obviamente, sim. Entendi. Tá certo. Mas como é que, Kleber, fala aqui pra gente como é que funciona assim em termos de campeonatos assim.
Tem a Confederação Brasileira e tem a Federação Paulista, que é a federação mais forte do Brasil. A Federação Paulista tem os campeonatos individuais, que são os abertos, agora é chamado de Open, né? São 4 Opens e mais 2 Super Opens. Os Super Opens, os Opens eles são divididos, existe um ranking, né? Um ranking da federação, então nos Opens são divididos, as categorias são divididas pelo ranking. E o Super Open não tem ranqueamento. E além desses tem o Campeonato Paulista Individual, hoje é Copa São Paulo, e tem o Campeonato Brasileiro também, individual, e o Campeonato Brasileiro por equipes. Entendi. Como no futebol, né? Que o Brasil é o país do futebol. Também no futebol de mesa é o Brasil que manda aí no top no mundo em termos de futebol de mesa. Os Ronaldinho estão aqui, fenômeno. É que na verdade existem algumas regras assim, um pouco diferentes. Como o Edu falou, a Federação Mundial, a Confederação Mundial, ela na Hungria, eles jogam uma regra que chama Subbuteo, né? Sector Ball. Então, o Sector Ball é mais difundido lá na Europa, na Hungria. Qual a diferença do futebol de mesa daqui com esse outro aí, Sector Ball? Os botões são diferentes, Os botões são diferentes. Mas a forma de jogar é a mesma. O princípio é o mesmo. No Brasil, nós temos 3 regras. No Brasil, a gente tem a regra mais difundida, que é a regra 12 toques, que é chamada regra paulista. Você tem 12 toques coletivos por ataque para definir uma bola. O cara tem que tocar na bola 12 vezes, no máximo 12 para chutar no gol. Entendi. Aí tem a regra dos 3 toques, que antigamente chamava de regra da confederação, regra carioca, tudo mais. E existe a regra de 1 toque, que o pessoal costuma chamar de regra baiana ou regra do sul, que é de Porto Alegre. O Sector Ball, na verdade, a regra de 1 toque é a regra que mais chega perto do Sector Ball. Então a gente acredita que, voltando na história do futebol de mesa, começou na Europa, com certeza, foi trazido para o Brasil, e essa regra de 1 toque é a que mais se assemelha ao Sector Ball. A diferença do Sector Ball é que para você definir a gol, você tem que fazer um passe, você tem que ter um sector, ter uma medida previamente estabelecida, um marcador, e você tem que dar um passe e a bola ficar a determinada distância do botão para formar um sector que você pode definir a gol. No primeiro campeonato mundial que fizeram na Hungria, foram reconhecidas a regra do Sector Ball, por causa dos europeus, que é mais no leste europeu que se joga, Hungria, Romênia e tudo mais, e como outra regra, reconheceram a regra dos 12 toques, que é a mais difundida no Brasil. Que nós jogamos. Mas quem foi o campeão mundial? Do Sector Ball foi um húngaro, que ganhou o primeiro campeonato, e da regra dos toques foi um brasileiro, foi um jogador do Palmeiras, que é o Quinho. Entendi. Então, quer dizer que podemos dizer que quem manda no futebol de mesa mundial é o Brasil e a Hungria. E no primeiro campeonato que fizeram por equipes, por seleções, a seleção brasileira também foi campeã mundial. Entendi. Um atleta do Corinthians que é o Tadeu. Na verdade, o Tadeu foi mundial. Na verdade, assim, a regra 12 toques, que é a regra que a gente joga, ela dá um dinamismo maior pro jogo. Então a quantidade de gols é muito grande, você chuta muito a gol, o jogo é muito rápido. Todas essas outras regras que o Edu falou são os jogos também estudados, mas mais lentos. Então você tem partida que o jogo termina 1-0, 1-1. O nosso mais tático do que técnico. Uma retranca. A nossa regra, a regra que a gente pratica, a 12 toques, você tem 8, 9, 10, 15 gols por jogo. Claro que dependendo da qualidade do botonista, mas chega até essa quantidade. Uma pergunta que eu tô meio doido para fazer, se quiser. Eu já perguntei quem é que manda no futebol mundialmente, futebol de mesa. E aqui no Brasil, quem que é o bambambam no futebol de mesa, assim, em termos de clubes, assim? Quem que é o top? É o Corinthians, pô, parabéns ao Corinthians, é campeão brasileiro, quer dizer que o Corinthians é o atual campeão brasileiro. Campeão brasileiro. Tá certo. Agora tem uma preparação, vai ter um próximo brasileiro, como é que... O próximo campeonato brasileiro vai ser no Rio de Janeiro. Em novembro. Entendi. Mas quantos times participam mais ou menos dessa liga em relação ao futebol aqui no Brasil? Então, na disputa do Campeonato Brasileiro, por volta de 32 equipes. Certo. No Brasil todo. Entendi. É quase o brasileiro mesmo. No Brasil,
muito grande. São O universo é muito grande. tanto que são 4 dias de competição. Né? Perfeito, sim. Mas hoje os clubes que são top assim, em relação ao futebol de mesa. Corinthians, Palmeiras, Ciclo de Cá, Militar, Vasco da Gama, América. América do Rio. Muito Perfeito. No Fluminense tem uma molecada boa, Fluminense logo Então, mais vai nós começar enfrentamos no incomodando. brasileiro, Tem os que times esse do ano vai Paraná vir também. Os times do Paraná também são muito Time fortes. de Londrina e Curitiba. E tem, assim, em relação ao futebol de mesa também tá dividido em categorias, júnior, juvenil, como é que é? Sub-18, Sub-18 e sub-15. Sub-15, que são as categorias infantil e infanto-juvenil, ou juvenil talvez, né? Aí tem a categoria adulto e acima de 42 anos, categoria master. Entendi. Dentro dessas categorias existem séries, né? São subcategorias, né? Categoria A, B, C, que é a principal, aspirante, assim por diante. Entendi. Eu vou me dá um pouquinho aqui, ô Daniel, uns dados técnicos aqui. Eu vou mostrar aqui como é que é o botão hoje em dia aqui, mas só que dá pra ver aqui, acho que Horrível. tem um. É. Dá uma ilustrada técnica em relação ao. Na verdade, Eu tô vendo que tem uns que são maiores, outros são menores. O que que... sim, a gente Furados, Tem aqui uns furados aqui, acho que o cara fez o filme lá do dólar furado. vai muito do gosto, né? Depende muito. O botonista ele vai se adaptando, como o Edu mesmo disse. A gente tem grau, a gente tem diâmetro, você tem Mas área por que de tem um que é atrito. maior, o outro é menor? Normalmente, Conforme o tamanho do jogador? normalmente não. Os menores a gente usa como os atacantes e os maiores a gente chama de batatões, que são os nossos defensores. Existe uma medida mínima e a máxima. O Edu É pode... uma adequação para a regra, né? Certo. Você utiliza pela regra, por que você utiliza os zagueiros maiores? Porque você ocupa mais espaço na armação do time. Então você se adequa com a regra, você coloca os botões maiores, você ocupa mais espaço, dificulta a entrada dos atacantes, que por contrapartida são menores, exatamente para tentar driblar essa dificuldade. Se você quiser colocar o Adriano, não pode colocar um Adriano lá de centroavante Pode. fazer a parede e tal, no Tem futebol gente de que joga mesa? com um botão só grande, tem gente que joga com um botão só pequeno. A regra ela permite desde 36 milímetros de diâmetro até 60 milímetros. Os zagueiros, todo mundo usa no tamanho máximo, que é 60 milímetros. Os atacantes, geralmente o pessoal costuma usar por volta de 50, 54 milímetros de diâmetro, que é para ficar o máximo parecido com o zagueiro, para você não ter uma diferença muito grande de jogo durante a partida quando você está jogando com um zagueiro ou você está jogando com um atacante. Né? Então, para a pessoa que vai praticar, assim, é um esporte caro, é alguma coisa de muita dificuldade? Não é um esporte caro, porque é um material que não é depreciativo. Né? O botão é feito em acrílico não enferruja. Né? Você, guardando com carinho, você compra um tiro, você vai ter o resto da vida. Ele não acaba, ele não dilui, não enferruja, não destrói, não corrói. E tem um gasto inicial, aí você vai gastar para ter um time básico em torno de R$100, é o que você precisa para começar a jogar botão. E locais, assim, facilidade para estar jogando? Kleber, tem muita facilidade em locais ou a pessoa tem que ter mesa em casa? Como que... Não, a pessoa tem que ser filiada a um clube, como você falou, né? Em São Paulo existem 12, 15 clubes filiados à federação. Mas fora os clubes... Fora os clubes existem as garagens, que é o pessoal que não é federado, joga mais como hobby, não como esporte. Aí o pessoal chama de garagens, né? Que são o pessoal que faz os torneios mais sem compromisso. Sem compromisso, exatamente. Nível profissional, vamos dizer assim. Isso, não é? Alto salário e tal, igual o Ronaldo aqui. E temos, pelo que acho que você conhece lá, bastante gente que brinca, né? Acho que o Zé Silvério, né? Aquelas pessoas muita gente joga botão. A gente tem sorte, a gente teve o prazer de conhecer muita gente famosa aí, que vai fabricar botão para eles, produzir botão. Já dei botão pro Casagrande. Casagrande. Já fiz para eles, Zé Silvério, Flávio Prado.
muita gente da Oscar Schmidt. Oscar Schmidt, já jogou Botão. Cata Preta, doutor Cata Preta, joga futebol, Ô, Celso, só deixa eu dar um recadinho. Celso, logo eu te entrego o seu jogo de futebol de mesa, tá bom? Eu vou te entregar, eu tô te devendo, mas eu entrego. Você me cobrou essa semana, mas logo eu te entrego, viu, Celso Zelt? Um abraço, Celso Zelt, o maior historiador da história do Corinthians. Mas, então, quer dizer, basicamente, assim, nesse nível, só mesmo clubes, né? Em termos de espaços, assim, eu acho que precisaria trabalhar em relação para o pessoal brincar amadoristicamente. Na verdade, o que acontece é que eu acho que o botão, ele cai muito num aspecto social, né? O que a gente vive hoje. Quando eu era garoto, quando eu era menino, eu jogava botão, eu aprendi a jogar botão e me apaixonei pelo esporte, na verdade, na época era uma brincadeira. Eu cansei de disputar campeonato ajoelhado na calçada. Juntava lá 15, 20 moleques no sábado, a gente passava o sábado inteiro ajoelhado na garagem de alguém, na calçada de alguém, no quintal de alguém jogando botão. Todo mundo levava o seu estrelão, o seu time, e fazia aquele campeonato monstruoso e todo mundo brincava. O que acontece? A gente percebe que as famílias, por causa devido à violência e o avanço de tudo que está acontecendo no mundo, né? As famílias estão meio que se fechando, né? Então, hoje você já não vê mais crianças brincando na rua, na calçada jogando bolinha de gude, jogando botão, rodando um peão. Você já não encontra mais isso. As famílias estão se fechando dentro das suas casas, dentro dos condomínios, dentro dos seus apartamentos e as crianças dentro do quarto. Os esportes manuais, botão, empinar pipa, peão, bolinha de gude, mais brincadeiras que eu fazia quando era garoto, hoje elas já não existem mais, porque dentro do quarto do garoto, o cara tem lá uma televisão, um monitor, um computador, onde ele tem o videogame e o acesso à internet. Tá certo. Isso dá uma inibida para jogar botão. Você precisa de um certo espaço para colocar uma mesa de botão, tem 1,83 m por 1,20 m, você tem que ter um espaço físico agradável para o disputar, não é verdade? Entendi. Então, você encontra em alguns condomínios, o pessoal coloca a mesa de botão para servir os condôminos, algum condômino que é praticante, coloca lá para os filhos dos amigos, dos vizinhos jogarem e brincarem. Você tem as garagens de botão, que vai de encontro a isso que eu fazia quando era moleque. A gente chama de garagem por causa disso, o pessoal se junta para jogar botão, né? Sem ter que disputar campeonato, ser filiado à federação, nem nada. Se junta, isso daí é um universo muito grande também hoje, muito grande. Entendi. Deixa eu mostrar aqui, eu tô vendo um troféu aqui. Rubi, dá pra pegar aqui não? Deixa eu ver aqui. Troféuzão aqui. Quem é esse daqui? Quem ganhou foi o Kleber? Isso. Explique, conta a história desse troféu aí, Kleber. Como é que foi Esse aí? é o terceiro Open, ele foi disputado nesse clube, meninos, né, em São Bernardo do Campo, por isso que Quantos? da federação. Então, é uma série dos 32 melhores ranqueados. Tá, Ranking paulista. Tá. E é um campeonato disputado, como eu falei, tem quatro Opens durante o ano. Ok. E são séries de 32, Ok. aí se dividem no primeira fase, são grupos de 8, né? 4 grupos de 8. Entendi. Aí passam 4, aí são 4 grupos de 4, aí passam 2, aí é o que a gente chama de as quartas de final, que é o mata-mata, né? Aí isso é o mata-mata, as quartas de final, semifinal e final. Então são 13 jogos pra chegar nesse... E é a primeira vez que eu ganho esse campeonato, que é um dos campeonatos mais difíceis. Aqui a nível de São Paulo, acho que talvez só o Paulista individual, Série Ouro, seja mais difícil que Foi ganhar tudo aberto. disputado num dia só? Um dia só. Foi domingo passado. Foi quantas partidas? 13. 13 partidas. Qual o tempo de cada partida? São 20 minutos, 10 por 10 corridos, né? 10 minutos, intervalo, 10 minutos. Entendi. 20 minutos, 13 partidas dá tempo, hein, bicho? Não é mole não. Você para só Tem pra que almoçar. pensar, O pessoal acha que não tem que ter condicionamento físico lá, mas andou muito em volta da mesa ali, hein? Já chegou a medir quantos quilômetros percorre ali num jogo de futebol de mesa? Porque o pessoal... Essa é uma contagem interessante. Na verdade, eu ouvi falar
uma vez, não lembro quem foi, que mais ou menos por partida você chega a andar 1 quilômetro. Entendi. Sim, durante os 20 né? minutos por partida. Pô, Então imagina, o Kleber 13 jogou quilômetros? 3 partidas, andou 13 É quilômetros. quase uma São Silvestre, bicho. Quase uma São Silvestre. Tá bem aí, bicho. Não é mole, não. Ainda... Mas isso foi um torneio individual. Individual, mas eu ganhei esse troféu, que é pra mim, e ganhei um troféu pro clube, que já tá na nossa sala do Corinthians. Ganhou um troféu pro clube também. Então Isso. o Corinthians ganhou Ganhou um troféu, exatamente. com o Kleber representando. Isso. Perfeitamente. Nós temos que jogar uniformizados, camisa, bermuda. Entendeu? Uma pergunta geral, assim, o que leva mais, assim, você tá jogando o futebol de mesa pelo Corinthians? A paixão pelo clube ou a paixão pelo esporte, pelo futebol de mesa? Olha, eu comecei a jogar botão no Corinthians em 93, aí parei uns anos, voltei a jogar em 2002 num clube que fica no Belém, que chama Maria Zélia, Sociedade de Amigos de Vila Maria Zélia, e voltei pro Corinthians em 2009. Assim, pra mim, não sei pra eles, pra mim é muito mais difícil jogar pelo Corinthians do que por outro clube. Assim, eu acho que a responsabilidade é muito maior. Por ser corintiano, com certeza fica mais Você difícil. não gosta de perder. De jeito nenhum. Mas por outro lado, pelo Corinthians, eu pelo menos, eu me dedico mais. Certo. Meus melhores resultados, eu já joguei em outros clubes, né? Comecei também no Corinthians, pois fui jogar em outros 2 clubes e voltei a jogar no Corinthians desde 2008. E meus melhores resultados, individuais e por equipes, são pelo Corinthians, que acho que a gente se dedica mais. A gente tem que... parece que a cobrança é maior, né? A gente, entendeu? Que é sempre... E principalmente por ser Corinthians, sabe? O Corinthians tem que estar sempre lá no topo. Isso aí foi uma ideia quando nós retomamos lá o departamento, né? Quando nós voltamos e tal, a ideia é o Corinthians estar sempre lá em cima, né? Até que nós somos campeão brasileiro ano passado por equipes e tal. Que hoje é o título máximo no equipes. Os meus melhores resultados também foi Corinthians. Quando eu era moleque, eu sempre jogava Corinthians contra o Palmeiras, Corinthians contra E o o Corinthians Santos. sempre sempre ganhava. Os resultados sempre foram melhor que o Corinthians. O Corinthians sempre ganhou quando eu Jogou jogava. o campeonato sozinho? Eu sempre jogava contra eu mesmo, mas eu jogava dos 2 times, né? Mas o Corinthians sempre ganhou na minha mão, por isso que o meu melhor rendimento foi com o Corinthians também, né? O seu caso também foi meio assim, Edu, não? Rapaz, sabe que eu joguei tanto campeonato sozinho quando era moleque, e tem uma particularidade, eu não tinha estrelão, né? Então, a minha família um pouco mais humilde e tal, eu não tinha a condição de ter um jogo de botão daquele mais bacana que a turma tinha, eu não tinha estrelão. Então, entre a cozinha da minha casa e o quarto, tinha um banheiro, tinha a porta do banheiro, tinha um pequeno corredorzinho, era de taco, que ali eu riscava com giz, fazia área, fazia o meio de chão, tudo mais, colocava as travinhas, e ali eu disputava todos os meus campeonatos. Mas é aquele negócio, o meu campo era... vou tentar não dizer, mas era a rua Javari, né? Porque o taco era todo nivelado. Joguei então, tinha determinados lugares que a bolinha parava. Você não conseguia pegar. Legal, botou ele, batia no taco, daí vinha pro outro, batia no taco. E o botão do Corinthians sempre chegava, não sei porquê. Coincidentemente, os botões do Corinthians eles escalavam os tacos, né? Eu também joguei no chão e jogava na mesa da cozinha, né? A mesa era retangular, tá? E depois os caras começaram com esses modernismos, mesa redonda, mesa oval, e acabaram com o meu campo. Pô, não... O grande campo que eu tive, que fui eu mesmo que fiz, eu lembro que eu surrupiei uma placa de imóveis, aquela de imóvel em exposição, aquele que fica um triângulo montado na esquina, entra aqui, eu vi uma daquela, eu falei, olha, isso aqui é do tamanho certo pra fazer, aquilo era meu Catex, que era o material que fazia o estrelão, né? E fazia o estrelão na época, né? Eu arrumei uma daquela lá, enchei, pintei, foi o primeiro estádio que eu tive. Vou fazer uma pergunta que pinga fogo aqui pra vocês, aqui, assim, quem que é o bambambam do futebol de mesa no Brasil? Quem que é o... Hoje? Vamos lá, o Neymar hoje, que tá no top da coisa aqui, quem que é o... Sua opinião aí. Então, não saberia te dizer um nome. Se você perguntar pra mim, o maior jogador de botão que eu já vi jogar, eu consigo te falar um nome. Sim. Que eu vi jogar. Tá. Quem seria? É o Rubinho. Rubinho. Ele jogava por onde? Ele jogou muito tempo no Palmeiras. Tá certo. Muito tempo no Palmeiras, ganhou muitos títulos. Depois ele jogou um tempo, foi uma turma que montou um clube que chamava, era o SESI Perotti.
foi o primeiro clube com patrocínio, né? Depois virou CESP, não, era CESP Perrote, depois virou SESI Perrote, depois essa turma toda se transferiu para o segundo militar, o Rubinho acabou parando de jogar. Que eu já vi jogar, na minha história de minha vida de botão aí, foi o maior jogador de botão que eu já vi, mais talentoso. Entendi. Tem muita gente boa hoje em dia. Hoje em Entendi. dia tem muita gente boa. Tem o Jefferson do Maria Zélia, que é um fenômeno. Tem o Alessandro Buiú no Corinthians, que é outro fenômeno. Entendi. Justa. O Quinho, que é o campeão mundial, que joga no Palmeiras também, é outro fenômeno. Mauro. Tem muita gente boa, muita gente boa. Mas se eu vi jogar, os que eu vi jogar, o foi o cara acima da média. Quem que você atual acha que é bicampeão. Hoje, são vários, assim, mas o atual, hoje um cara que está em evidência, que é o atual bicampeão brasileiro individual, tricampeão brasileiro, é um cara do Paraná, é o Robertinho, Que é do Clube Curitibano. Joga no Curitibanas, Paraná. Ele é o cara, hoje é o top, que ele é tricampeão brasileiro, né? Você acha que Eu concorda que é o concordo. Robertinho mesmo? Pelos resultados, Pelos sim. resultados, Eu já vi botonistas assim, também Quinho, de um Mauro. nível altíssimo. Mas na atualidade, pelos resultados, é ele. Eu não acho, não concordo com você. Pra mim o melhor é o Justa, viu, Justa? Você é o melhor, ó. Parceiro aqui, esquece das minhas brejas depois. Então, quer dizer que é um paranaense que é hoje que tá no top do Tem Brasil. uma particularidade do Robertinho. O Robertinho, sorte dele, né, um pouco mais privilegiado, né, já confessou pra gente aí que véspera de campeonato, ele treina no mínimo 4 horas por dia. 4 horas por dia de treino. A gente não tem esse tempo, né? A gente não consegue dedicar esse tempo de treino todo dia. Você já tem o talento, né? Ele já tem um talento natural, que esporte é assim, né? Você tem o talento natural e você também pode melhorar, né? E você treinando, então, aí fica difícil de competir, né? Mas eu também, um baita jogador, o Robertinho, joga demais, né? Mas é um cara que tem a possibilidade, tem a facilidade também, né? E funciona assim, no caso de clubes, assim, de transferência de jogador, igual no futebol? Mas tem passe preso, alguma coisa assim? Não. Passe preso. Hoje em dia, a federação... Não é direitos federativos? Hoje é direitos federativos. A federação, ela nem exige mais... como é um esporte amador, ninguém ganha para jogar, né? Ao contrário, todo mundo paga para jogar, né? Porque você está colocando seu tempo, você vai do seu carro, nos eventos, você banca o seu time, você banca suas refeições, seu estacionamento e tudo mais, então é um esporte amador. Em outra época, a federação ela já exigiu que para o camarada sair de um clube para outro, que o dirigente do clube, o diretor do clube assinasse uma transferência, dando autorização para o cara se transferir, mas hoje já não acontece muito isso, né? Mas acontece muito os clubes estão aí, né? Os campeonatos existem, muita gente, por exemplo, jogamos no Corinthians, contra o Corinthians todo mundo quer jogar, essa que é a verdade, quem é corintiano quer estar do nosso lado, quem não é quer ganhar da gente, já fizeram algumas seleções para jogar com a gente, né? Na verdade, apesar de a gente estar em agosto ainda, o Campeonato Paulista ainda está acontecendo, a gente ainda tem o Campeonato Brasileiro em novembro, mas assim, já começam os buchichos. Então assim, a gente, por exemplo, lá no Corinthians, a gente já tem mais ou menos a ideia do que a gente precisa reforçar para o ano que vem. Então você já começa a fazer alguns contatos com botonistas de outros clubes e vice-versa também. Então tem essa agitação do mercado da bola, vamos dizer assim, que já começou já. Em termos de aquisição, Exatamente. E no caso assim, que disputam os torneios, quando é por equipe, são quantos jogadores os torneios por equipe? No time titular constam 6 jogadores. Você pode escrever até 12 na soma. Entendi. Então são 6 jogadores do Corinthians, por exemplo, contra 6 jogadores do Palmeiras. Perfeito. Todos contra todos. Todos contra São todos. 6 rodadas de 20 minutos. Entendi. Isso é uma partida Corinthians e Palmeiras, por exemplo. Né? Os resultados de cada partida, você disputa como no futebol, 1 ponto o empate, 3 pontos a vitória. Você faz a somatória de cada rodada, vai te dando o resultado, o acumulativo vai dar o vencedor da partida. Entendi. E eu vou mandar um outro recado aqui. Eu sou o filho dos recados. Ô Fábio Bola, tô te esperando, viu? Você ficar fugindo de mim aqui, bicho. Na hora que eu encontrar você na mesa, ó. Chocolate, hein, velho? Não adianta correr, não, bicho. Nosso freguês, né, o Fábio Bola? Hoje eu encontrei com ele lá no
Na casa do tio lá. É. Mas é isso aí. No caso dos jogadores, tem algum, assim, funciona? Como é que funciona a escolha dos jogadores, assim, tecnicamente? Como é que... Tipo, eu creio que tenha mais, né? Você diz que jogam 6, mas normalmente deve ter um suplentes. Você montar um time, você vai. Primeiro você tem, como todo técnico de qualquer esporte, você tem os caras da sua confiança, o cara que sabe o que você quer, o que você pensa, o que você precisa na mesa. Porque jogar por jogar, entrar e jogar, ganhar ou perder faz parte do jogo. Um jogo por equipes, eu enxergo de uma maneira diferenciada. Eu acho que o meu resultado, ele não vale só aqueles 3 pontos. Eu posso tirar daquela partida que eu estou disputando muito mais para a minha equipe do que aqueles simples 3 pontos que eu posso ganhar do camarada, do meu adversário. Por quê? Porque você, observando o jogo, você consegue marcar melhor, aí você começa a usar um pouco de tática. Você consegue marcar melhor o seu adversário. Você vê por onde ele está atacando melhor, por onde ele está se dando melhor, qual é o estilo de jogo dele, como que ele gosta de jogar, por onde ele gosta de atacar, se ele gosta de chutar nos cantos, se ele gosta de chutar por cima do goleiro, né? E você vai começando a tomar informações, por quê? Porque depois da minha partida com ele, quem vai jogar com ele é você. São 6 contra 6. Na segunda rodada, eu joguei com ele na primeira rodada, na segunda rodada eu não sei quem vai jogar. Se você descobre uma falha no seu adversário naquela primeira rodada, você ganha o jogo numa falha do cara, você vai transmitir isso para a sua equipe inteira e eles vão aplicar no decorrer dos jogos com aquele adversário. Como é que você definiria o seu estilo de jogo? O meu estilo de jogo? É técnico e cadenciado. Hoje em dia o pessoal às vezes não gosta de jogar um pouco comigo, eu vejo assim, alguns adversários que jogam rápido. Rápido, e eu dou uma cadenciada no jogo. Seu estilo assim meio parreira, agora de ficar tocando a moto. Exatamente. Apesar de eu jogar com o Kleber, eu diria que o jogo dele é chato demais. E aí, o jogo do parreira é um jogo chato. Porque como ele ataca devagar, ele toca devagar, então ele vai me dar pouca oportunidade. Entendi. Então eu preciso ser muito mais preciso nas minhas chances, porque ele vai me dar poucas. E o seu estilo de jogo? Eu jogo rápido. O seu jogo é rápido? Eu jogo rápido e deixo jogar rápido. Talvez não seja uma qualidade também, né? Porque se meu jogo estiver encaixando, estiver fazendo gol, ok. Se eu não estiver fazendo... Seu estilo seria assim, tipo Adilson Batista, quer ir pra frente de qualquer jeito? Não, porque ele é destrambelhado. Não, Adilson Batista... Não, porque ele deu parreira, agora ele... Na verdade, Bruno, o sonho de todos... A gente volta um pouco de tudo que a gente conversou até agora, né? O Daniel já falou, no jogo você tem a oportunidade de sair 14, 15 gols, cada um tem 8, 9 chances de chute a gol por jogo, por partida. Não é todo mundo que é goleador. Né? Então você tira aqueles camaradas, você tem que ver primeiro o que você sabe fazer, o que você faz. Porque não é todo mundo que vai fazer 7 gols por jogo, 8 gols por jogo. São poucos. Então você tem lá um cara que chuta 8, 9 bolas no gol e faz 5 de média. 6. Esse cara é um cara de um alto nível, né? Porque numa partida ele faz 4, numa outra ele faz 8, numa outra ele faz 6, numa outra ele faz 5. Não é verdade? Aí você tem, todo mundo joga, todo mundo tem as mesmas oportunidades. Tem um cara que chuta 8, 9 bolas e faz 3 gols por jogo. E como é que faz para esse cara ganhar o jogo? Você tem que saber ganhar jogo. Não basta você saber fazer gol. Você tem que saber ganhar jogo. Pô, se eu não faço mais que 3, 4 gols por jogo, como é que eu vou ganhar? Então eu vou parar de jogar. Não vou jogar porque todo mundo faz 6, 7, então eu não vou jogar. Não é. Eu tenho que aprender a ganhar com esses 3, 4 gols que eu faço por jogo. Então você tem que cadenciar, seu toque tem que ser mais preciso. Você não pode jogar correndo, por quê? Porque correr, a incidência de erro é maior. Você jogar mais depressa, a probabilidade de você errar é bem maior. Então você tem que jogar com mais calma, tem que fazer a jogada mais pensado, e pelo lado mais fácil, nem sempre é o lado que você está, pode ser lá do outro, você tem que levar a bola para lá, você tem que para isso. Tem que ser um jogo mais pensado. Você tem que saber jogar ganhar de acordo com o que você sabe oferecer. Tem alguma estatística, por exemplo, quem que é o Romário do fute-mesa lá, o cara que
mais matador. Chegou, ele guarda. Chega a 10, ele guarda 10. Tem algum nome assim? Que seja assim? Pelo Corinthians, guarda mais. Pelo Corinthians, na minha opinião, hoje em dia, é o Justa e o Valbono, que é o irmão do Kleber. Pra mim, os dois chutam demais. Que tem o mais Chutam percentual demais. de acerto. Que na hora que chega... Quando você vai pro ataque, você tem que fazer aquele gol que você sabe que voltar. Aí tem o Alessandro também. O Alessandro que também. é o segundo do ranking. Segundo do ranking paulista. Também é um cara que perde muito pouca chance. Pouca chance. Aí pra vocês. Aí que vem a questão do estilo de jogo. Pra você saber jogar como eu, meu estilo é mais cadenciado, eu não tenho um chute tão preciso, você também tem que saber marcar o seu adversário. Isso é muito. Então não é só atacar, o botão não é só fazer gol. Você tem que saber defender também. Entendi. Entendeu? Dificultar o do seu adversário, você não pode só facilitar. Tá bom. Os grandes nomes, para Tá falar me a parecendo verdade, Mano Menezes. os Defesa. grandes nomes, os grandes oportunistas, na maioria deles, eles são goleadores. Eles têm uma eficiência ofensiva espetacular. De cada 8, 9 chutes, os caras fazem 5, 6, 7 fácil. E em compensação, eles são tão eficientes ofensivamente que eles deixam a desejar na parte defensiva. O cara arruma a defesa toda hora do mesmo jeito. E você pede pro gol, ele arruma o goleiro toda hora do mesmo jeito. Se você fizer o gol, se ele não fizer, pra ele é como se ele estivesse disputando um gol a gol. É uma disputa de gol a gol. Não é todo mundo que Tem algum, consegue. fizeram algum levantamento? O cara que mais fez gol Olha, dos federados aí? Tem alguém que já chegou nos 1000 gols aí? Ah, sim, sem dúvida tem. Né? Tem muita gente que marca. Tem muita gente que faz anotação estatística em cada pessoal. jogo e tudo mais. Tem um atleta que joga com a gente lá no Corinthians que é um dos maiores goleadores que eu já vi na minha vida, que é o Renan. Em compensação, ele é um Os que mais tomam goleada. mais tomam gol também. Ele tá igual o Túlio, tá? Lá no... Acho Já que quase chegando nos 1000 lá, já passou é. dos 1000, né? Tá fazendo propaganda pra vencer. Pra fazer gol lá. Sensacional a campanha do Túlio também, viu? Mas é interessante, assim, em relação Que nem nesse campeonato, eu joguei a final contra o atual campeão paulista. O jogador Maurício Fácil joga no Meninos, né, que foi onde foi a sede. Eu ganhei o jogo dele de 4-0. Quer dizer, o cara não fazer nenhum gol na final, entendeu? Por quê? Foi mérito meu de eu saber defender o cara, assim, entendeu? Eu soube, e eu não... 4 gols é uma média razoável, não é... Entendeu? Por exemplo, Mas você ele fez não quantos faz gols ele- no torneio inteiro. No torneio acho que eu fiz 51, se eu não me engano. 51. Então 1000 gols sai fácil, né? Tem que Não ter 10 faz, gols. né? Eu mesmo que não faço muito gol, eu 50, fiz. Mas é bem isso que eu tô falando. Ganhar fazendo 9 gols por jogo é fácil. Né? Difícil é você não perder fazendo 2 por jogo. Você tomou quantos gols? Tomei acho que 20 e poucos. Então, fez praticamente 32, né? Entendi. 32 gols. Que nem eu peguei o Alessandro na quartas de final. Também é um cara goleador. Foi o meu pior jogo, mas ele também ele não conseguiu se desempenhar. Porque ele mesmo, às vezes, ele joga comigo, que eu jogo mais devagar, mais cadenciado, mais segurando o jogo. Ele não gosta de jogar muito com o cara que segura. Foi 2-2 um jogo. Ele é um cara que faz 5, 6 gols por jogo. Entendeu? E quando tem empate, assim, até o final, tem decisão por pênalti? Não tem decisão por pênalti, é só porque Empate tem faz prorrogação? parte do jogo, não. Empate faz parte do jogo. Sim. E geralmente em campeonatos você tem critério de desempate. Tem as campanhas que você carrega. Não aconteceu até agora, mas o último critério de desempate é um sorteio dado. Sorteio. Não existe Não prorrogação. tem uma prorrogaçãozinha lá, não 5 tem minutinhos? Não, porque você dá uma prorrogação, o jogo de botão, a saída no jogo de botão, ela é muito importante. Se você dá 5 minutos, o cara que der a saída nesses 5 minutos, que dá a primeira saída, ele já está levando uma vantagem. No caso não é mando de campo, é mando de saída aqui, mano. É verdade. E a arbitragem? Como é que é a arbitragem em relação ao futebol de Hoje já mesa? não existe mais o árbitro, a figura do árbitro no jogo. Já existiu. Já existiu durante muito tempo, e eram os próprios atletas, os que jogam, os que folgam, são escalados para apitar a partida. Né? Mas botão é muito dinâmico, né? A bola é muito pequena, o chute é muito rápido e nem sempre todo mundo vê onde a bola bateu exatamente. Alguém vê, olha
trave e o outro pode falar, putz, eu achei que foi goleiro. Sabe? Então, tinha a figura do árbitro, mas também o pessoal não gosta de apitar, o pessoal gosta de jogar. Então, abolir o árbitro, hoje quem fala o que acontece é quem chuta, quem está jogando que se resolve. Tem replay, né? Não tem. Falando em replay, os sentimentos da família do Walter Abrão, né? Narrador grande Walter Abrão, da antiga, extinta TV Tupi. E não sei se vocês sabem, mas o Walter Abrão foi quem criou o replay. Na época dele ele chamava de bilance. Quer dizer que então hoje é só os próprios jogadores que entram num acordo lá. Às vezes às vezes tem alguns casos de um lance duvidoso, por exemplo, quando você vai chutar uma bola pro gol, você pode ter um botão do adversário que possa atrapalhar, caracterizar uma reversão, enfim, uma falta. Então, nos campeonatos sempre tem os representantes da federação e numa situação de dúvida, você chama um representante da mesa e ele olha o lance para você, para evitar essa história que o Edu tá falando. Eu acho que foi trave, não, eu acho que a bola entrou, dependendo do lance. Você Antes do chute. Você acha que vai criar alguma dúvida? Olha, a bola está muito perto do meu botão, se mexer no meu botão é falta, aqui você não consegue chutar nesse canto, só consegue chutar no outro por causa desse posicionamento. Então peraí, então eu vou chamar alguém para olhar, o que o cara olhar, o que ele falar, falou, pronto, acabou. Entendi. É isso. Depois que aconteceu o lance, você pode mostrar o lance do seu jeito, eu mostro no meu e ninguém chega a conclusão nenhuma. Tem recurso lá, federação, entrar com o tribunal. Tem TJD, tem julgamento, tem punição. Ninguém já foi suspenso, mas por quê? Mas é suspenso porque como é que dá porrada no outro não? Então, já coisas que acontecem, né? Teve de agressão igual no campo lá, entrada violenta. A bola é minha, não é sua, não é minha, isso, aquilo. Ela perde a estribeira, né? Entendi. Não sei, é a opção de cada um. E como é que é a torcida na hora que tá rolando o jogo lá no torneio? Tem torcida? Como é que é? Não, a torcida invade o gramado? Tem, mas no caso do futebol de mesa, o sigilo tem que. O silêncio tem que. Silêncio? Tem que ser total. Então não pode ter barulho, você não pode atrapalhar o adversário fazer barulho. Tanto que mesmo os gols que a gente faz, a gente não comemora. Se assemelha muito a uma partida de tênis. Tem que ter o silêncio. Porque é um esporte de precisão. Certo. Entendeu? Então você precisa estar concentrado para jogar Na verdade, é um esporte muito vaidoso. Vaidoso? Que vaidoso? Eu, como fabricante, eu digo para você que não tem uma semana que eu não vou atender um cliente na minha empresa, na minha loja, que o cara não foi campeão ou que ele não tem um botão que já marcou mais de 1000 gols. Essa é uma história. Então é meio que. Não é vaidoso, é uma coisa meio que. Não, isso é vaidade? O cara falar que. Chega lá e fala, no meu tempo, eu ganhei os campeonatos da minha rua. Todo mundo ganhou o campeonato da rua. Eu ganhava, eu tinha um botão, aquele já marcou mais de 1000 gols. Que beleza. Todo mundo ganhou. Meio que pescador aqui, meio que pescador. O botão é um esporte que quer dizer que botonista é meio pescador. O cara joga futebol de mesa e pesca. Todo mundo é campeão. E o que acontece? Nos campeonatos brasileiros, abre-se algumas exceções para a pessoa poder comemorar o gol. Porque o botonista em si, ele precisa de concentração para o jogo? Precisa. Porque é um jogo de precisão? Precisa. É um jogo que, além da técnica, da habilidade e da tática que você tem que usar, o psicológico influencia bastante? Verdade. Porém, o botonista é um jogo eu contra você. Eu consigo te ver como meu adversário. E pronto, acabou. Uma coisa é a gente montar uma mesa aqui agora e começar a brincar, e eu falar, Kodama, toma mais um, e na brincadeira. O botonista que joga federado, ele não aceita isso. Isso, eu estou generalizando, mas 99%. Ele não aceita. Você fazer um gol no cara e você gritar gol, o cara acha que é um desrespeito. Você não pode. É como se fosse no futebol, o cara
dá caneta no outro, fica que o Neymar fica, os caras ficam abusando com a bola. Mas você vira de costas e dá uma comemoradinha sem ser na cara do adversário. Já pensou? O Clebão fazendo o João Sorrisão lá Daniel imitando porco ali, igual viola, velho. Isso é sensacional, pô. Precisa também. Mas não são todos, e é justamente para evitar que aconteça esse tipo de fato, chega via de fato, alguma palavra, algum impropério do camarada. O botão é um esporte, dentro de tudo isso daí, é um esporte muito educado. Você não vê assim, cara de marrindo, sabe? O cara jogar, o cara que fica falando palavrão o tempo inteiro. Se respeitam os atletas, respeitam o ambiente, respeitam. É o único esporte. É o único esporte que você pode colocar um menino de 8 anos para jogar com um senhor de 80 anos e eles jogam em igualdade de condições. Os dois com condição de ganhar o jogo, um do outro. E se respeitam. Só que se respeita demais. Por quê? Porque é aquilo que eu te digo. Como todo mundo foi campeão jogando botão, Perfeito. todo mundo foi campeão. Eu fui campeão. O cara não admite escutar um gol, um golaço. Falou, você tá me desrespeitando? Eu sou o campeão do campeonato intergaláctico. Então, existe esse tipo de coisa, né? Muito melindre. Existe muito melindre por causa disso. Eu acho que é por causa que o esporte é muito vaidoso. É aquilo que eu te digo. Todo botunista, todo mundo foi campeão e todo mundo teve um botão que foi mais no gol. Todo mundo. Sensacional. Não teve nenhum que fala assim, pô, mas você acredita que eu jogava lá na rua e eu só perdia? Não tem nenhum. Não tem nenhum. Pô, eu perdia. Não tem nenhum. Todo mundo é campeão. Mas isso, pô, se todo mundo fazia que nem eu fazia, que eu jogava contra eu mesmo, eu vou contar das Sempre derrotas, vou contar das vitórias, pô. Pô, eu jogava contra eu mesmo, vou falar das derrotas, falando das vitórias, pô. Senão eu não vou ficar com fama Aliás, por falar em desafio, tem um Reinaldo que tá correndo do desafio com você faz tempo, né? Isso vai fazer. Eu sou um cara que impõe respeito. Bola, hein? Não, Tá treinando com bola. Tá mal orientado. Então, você tá treinando com bola, tá mal orientado. Ô bola, não corre não, bola, corre não. Tá certo. Em relação ao futebol de mesa, assim, hoje, basicamente, o que você estava falando que assim, a despesa basicamente é do jogador, né, em si, né? Então, porque basicamente é mais pelo amor mesmo, né? Praticar esse esporte. É basicamente isso daí. Que nem hoje, no caso nós do Corinthians, a gente ainda recebe um apoio da diretoria, eles pagam nossas inscrições na federação, né? Alguns campeonatos, que nem o Campeonato Brasileiro ano passado, a diretoria nos ajudou, entendeu? Agora a maioria dos clubes talvez não tenha esse apoio. Eu não conheço muito bem como funciona os outros. Palmeiras eu sei também tem apoio da diretoria, mas nessa parte, né? A gente não... Fora as taxas de inscrição, taxa de federação, né? Que todo campeonato que você disputa existe uma taxa que você tem que pagar à federação, né? Uhum. Que ela tem que fazer o evento, tem as premiações, é tudo por conta dela, o transporte das mesas, né? Você imagina um evento são 40 mesas, entendeu? Tem que esse transporte tudo, então a federação tem um custo. E os clubes, os atletas no caso, que acabam tendo que arcar com esse custo, e o Corinthians, no caso, paga todas as nossas inscrições junto à federação, né? Apoio de verdade, Palmeiras tem. É um clube dos mais vencedores da história do futebol de mesa. E ele tem um apoio total e respeito. Desde quando começou o departamento de futebol de mesa do Palmeiras, o Palmeiras, desde a vestimenta, ao pagamento de inscrições, os atletas que vão representar o Palmeiras em torneios individuais, tem até uma graninha lá, um lanche, que é praxe do clube para todas as categorias amadoras. O Palmeiras ele oferece perua ou van para levar os atletas, não importa onde, é só organizar e leva. O Palmeiras eu acho que é o único clube que dá apoio total ao departamento. Total ao departamento, acho que é só o Palmeiras. Mas por ser um esporte amador, até que a gente tá conseguindo bastante coisa, né? Mas é complicado. Você tem alguma coisa assim, por exemplo, que
que nem um jogador de futebol, você tem uma coisa sua que você faça, Uau. o cara vai entrar em campo lá, né? O Ronaldo Caralho, Todo- o que você, todo- o que você tem o Todo seu, botonista tem o seu ritual. Na É. verdade. qual que é o seu ritual? O meu- Pode ser revelado? Não. Pode, eu sou meio maluco, eu fico conversando com os jogadores antes do jogo, xingando eles Jogadores durante do quê? o jogo, os Botões. botões. Se escolhendo e conversando com os botões. Mas tem um. Não sei, na verdade não é um ritual, né? Tem uma preparação antes do jogo que ela é necessária. Então assim, o botão, só o botão na mesa, se ele não tiver uma limpeza adequada, chega no momento da partida que ele já não anda mais. Ele começa a travar na mesa. Que é engordurado. Então você precisa limpar. Entendi. Nós temos flanelas com desde de poliflor, Tá. reparador de ponta de cabelo e por aí vai. Então tem essas. Mas você não tem isso, né? Você Você usa apoiador de ponta de cabelo ou você não usa? Depois que você parou de ter aquele cabelo grande, eu fiquei sem essa ajuda. E qual que é o seu ritual, Kleber, antes da Tirando partida? essa questão de polir o time e tal, antes da partida não. Eu tenho uma questão seguinte, eu tô jogando com o Corinthians aqui. E se eu vou chutar uma bola com o Rivelino, se ele erra um gol, eu já fico pensando, puta, eu não No vou mais próximo chutar eu com não vou esse chutar cara. com ele. Aí já vou tentar arrumar para outro cara chutar, entendeu? Não E se o cara, substitui ele? se o zagueiro também, exatamente. O zagueiro tem que tirar uma bola, não consegue tirar, falha. Ele é sacado do time, com certeza. O goleiro toma muito gol, eu troco o goleiro. Isso aí eu faço direto. Você tem um ritual, Edu? Não, você vai fazer um Eu ritual? gosto muito de chutar no gol. Você fica... Dá aquela um aquecida. aquecimento, porque... mas isso é um aquecimento, não é um ritual. Não, Ritual mas é... se fosse um ritual, eu limpo Entendeu? meu time bem rápido para poder ter mais tempo de ficar chutando no gol para eu sentir melhor a mesa. Porque as mesas elas têm pisos diferentes, Tá. né? Uma mesa um pouco mais lisa, outra um pouco mais felpuda, um botão anda mais, a outra bola sobe mais, a outra bola sobe menos e tudo mais. Então, para eu me adaptar mais na mesa, Isso é uma questão assim de aquecimento, preparação. mas Ritual que eu falo, não vai lá, sou acende tudo. uma vela, Não, faz não oração, faço, entendeu? não faço. Cruza os dedos, sei lá, troca o cadarço do sapato, usa sempre uma meia da mesma cor, lá que o jogador faz, o técnico costuma fazer isso. uma coisa que Né? eu costumo fazer em todo jogo importante, não só jogando com o técnico também, todo jogo que é mais importante, que é um jogo mais difícil, eu costumo fazer a barba. Eu gosto de deixar uma semana, eu vou barbudo, vou feio, Mais ainda. vou carrancudo. Pra intimidar. Mas ele vai intimidar o adversário. Pra chegar daquele jeito lá, o cara olhar pra mim e ver que eu não tô lá pra brincadeira. Sei lá, como é um jogo que tem muito do psicológico também, né? Mas todo mundo que você afeta. Quando você afetar um de 6, já Já tá ajuda, bom, Não escova o dente, vai com o bafão. Não, aí também. Quando falar com o adversário, o cara, pô, Ela fala, vai pro gol, o adversário cai, né, do outro lado. Vai pro entende. gol, o cara cai. E tem, por exemplo, tem alguma coisa assim em relação ao adversário que te irrite mais, alguma coisa assim? Estão entregando o jogo aqui. Dia adversário? Alguma coisa que sim. A gente que tá jogando já há um tempo, a gente tem alguns adversários que a gente já sabe que vai ser um jogo Que é asa complicado. negra, que é o Juventus da sua vida. Que é um jogo chato, Tem um botonista que ele é fraquíssimo, que é o Francisco Júnior, do Círculo Militar, mas é chato demais eu jogar com ele. Mas como é que o cara é chato? Se ele não pode falar, ele... Não, mas é um jogo que não encaixa, não adianta. Ele tem pouquíssima habilidade, mas ele dá uns chutes de longe e já irrita. Tem algum... Não, tem os adversários que você não gosta de jogar, e tem aqueles que encaixam o seu jogo, entendeu? Assim, não ficar revelando aí, senão fica ruim, né? estratégia. Nossa, estratégia. Mas tem alguns caras... Aquele negócio da vaidade, mirim. Você vai, toca, passa na defesa, faz aquela jogada espetacular, prepara uma bola espetacular, fala pro gol, o cara arruma o goleiro, aí ele pega atrás do gol e põe a camisa assim, tem os cara que ó, pode chutar. Você tá louco? Você acha que eu vou chutar por cima do gol? Você acha que eu vou chutar na sua camisa? Tá preparado pra pegar a bola? Vai pegar a bola dentro do gol, pô! É que Tá tem, te vendo. tem uns lances assim, por assim, que o cara joga sinuca, o cara fica atrás da caçapa lá, Verdade, sai atrapalha, daí. tem disso, No tem disso. futebol Sim, mesmo, o defensor ele é obrigado a ficar atrás do gol e imóvel. Então tem gente que gosta de ficar fazendo
fica se mexendo, tem cara Vai que tirar a usa concentração. calção fosforescente para atrapalhar a visão do cara que vai chutar e tudo mais. Tem um monte de coisinha. Tem esse tipo de né? coisinha. É malandragem. Catimba, né? O pessoal fala que é catimba, né? Tem muita catimba no botão. Catimba. Muita catimba, muita. É um jogo de É catimba. um jogo catimbado. Tem um cara que não gosta de chutar no goleiro de tal cor, aí muda o é, goleiro. é. Vai passando o goleiro na rodada a rodada, vai passando o goleiro. Tem um amigo que eu consegui colocar umas coisas dentro da cabeça dele, que só eu colocava dentro da cabeça dele. Um dia eu inventei pra ele que ele não gostava, ele jogou comigo, sei lá, um tempo, jogou comigo, ele não conseguia fazer gol. Ele não conseguia fazer gol porque, sei lá, talvez não fosse o dia dele, não estivesse bem, ou eu que estava defendendo muito bem. Aquele dia diferente, né? Eu falei assim, pô, rapaz, você já percebeu, ó, essa aqui é a segunda vez, aí você já inventa uma história, né? Essa aqui é a segunda ou terceira vez que eu jogo com você, com um goleiro vermelho e você não consegue fazer gol. Não é verdade? Eu acho que você não se dá bem com um goleiro vermelho. Aí quando vai jogar contra esse cara, todo mundo do meu time joga com esse goleiro vermelho aqui. Que ele já fica aquele negócio com aquela porra. E fala, pô, lá vem aquele goleiro vermelho de novo que eu não faço gol. Tem muito psicológico. Mas tem algum outro caos, assim, meio engraçado, alguma coisa assim? Eu conheci um camarada, no primeiro campeonato brasileiro que eu disputei, foi em Niterói, eu conheci um camarada lá que ele fazia contrato dos jogadores dele, dos botões. Contrato? Contrato. Renovava do botão da peça de acrílico. Sim. E Maluquice. soube de uma história que ele enforcou um boneco lá, um Falcon, alguma coisa da vida assim, para mostrar que ele tinha quebrado um botão. Num campeonato lá, o botão que era espetacular dele lá, perdeu o campeonato, perdeu o título por causa que aquele cara errou um gol feito, algo parecido. Ele pegou o botão e jogou na parede e quebrou o botão. Quando ele chegou e quebrou o botão, e o botão dele tinha contrato. Sim. Como é que faz? Ela está sob contrato, o que vai acontecer? Ele chegou em casa, pendurou na garagem e enforcou um Falcon. Como se fosse que o botão tivesse se suicidado. Esse cara se suicidou, ele matou o jogador. Que absurdo, matou o jogador. Matou o jogador. Tem um outro amigo nosso, o André Cristóvão, que é o bluesman, né? Jogador de botão do Maria Zélia também, de longa data, né? Não lembro exatamente o que aconteceu no campeonato, que ele também perdeu uma final. Ele não esperava, o que aconteceu quando ele estava indo embora para casa dele, que ele foi atravessar o Rio Tietê, ele parou, desceu do carro, tapou o botão e jogou no rio. Vocês não servem para nada, xingou todos os botões, jogou no rio e foi embora para casa. Certo. É engraçado que assim, né? Pelo que você está falando, o cara sempre fala que a culpa é do jogador, não é culpa que é do técnico. No futebol normal, a culpa é do técnico. A culpa é sempre do jogador, não é do técnico. É o goleiro, Todo mundo é campeão, todo mundo já viu o gol, como é que a culpa vai ser minha? É verdade, é verdade. O Renan lá do Corinthians também já aposentou vários goleiros, já jogou na piscina. Mas eu não acho essa uma atitude correta do Renan, não. O Renan foi muito mal, hein, seu Renan? O negócio de o senhor trocar o goleiro lá, tinha um goleiro que pegava muito lá, que o senhor tirou que eu tô sabendo, hein? Isso daí o senhor tá enganado, a culpa não foi do goleiro, hein? Tem um goleirinho lá muito bom que o senhor tinha lá, hein? É bom botar ele de volta lá. Mas em termos de historinha, alguma história engraçada? Não tem nenhuma historinha engraçada aí no futebol que aconteceu com um jogador? Um caos? Difícil lembrar os causos. Eu tenho, velho. O caos eu tenho o caos do irmão do Justa, o Tico. Ele foi disputar o Campeonato Brasileiro em Blumenau e conseguiu se classificar para o último dia na Série Ouro entre os 8. Eram 8, todos contra todos no último dia, para ver quem era o campeão brasileiro. Ele estava voando, saiu na noite anterior para tomar uma cerveja e não acordou. Deu WO na fase final, ficou 4 dias em Blumenau, para chegar na fase final, chegou na fase final, não foi. Perdeu a hora. Perdeu a hora, não foi. Ele ficou esperando o Brandão falar que ele ia fazer o gol do título. Ficou, não falou, ele continuou dormindo. Tá certo. Não foi jogar, perdeu o campeonato. Mas aí que nem tem no futebol lá que a torcida fica gritando, brigando agora com o jogador, com o Rodrigo, com o Kleber, jogador baladeiro. Futebol também tem jogador baladeiro. É o que mais tem. Pô, mas aí ninguém pega no pé dos caras baladeiros, pô. Que nem... Os caras ficam pegando no pé. Tem alguns que tem que ir pra balada pra jogar bem. Eu conheço técnico
que sai na balada pra ver se acha jogador. Mas isso é uma coisa meio que no comum, mesmo Sai no na futebol, balada, os caras pra saem ver na se encontra balada. algum, Na véspera do jogo, na né? véspera do jogo, já sai, já vê se acha alguém na rua. Não sei, né? Ah, mas tem que ter um certo controle, porque não tem. Porque acho que até afeta um pouco, assim, o cara não dormir direito, alguma coisa do gênero. São Não, casos e casos, né? é. São casos e casos. Não cai o rendimento se o cara ficar sem dormir, for jogar lá, de repente tem que andar 13 Tem um quilômetros. atleta do Corinthians que quanto menos ele dormir, mais ele joga. Já foi campeão paulista da Série Ouro assim. Sem dormir. Virado. Rapaz, que beleza, hein? Isso daí é caso fora de série, hein, bicho? Foi padrinho num casamento num dia, no outro também saiu e disputou um campeonato de 2 dias lá e foi campeão sem dormir 2 dias. E agora ele Olha, casou, não tá jogando tão bem. Campeão Ficou até paulista. a flor do fraque, né? Aquela flor do fraque ficou no troféu junto. Entendi. Isso é. Tô me chamando aqui. Beleza. Opa! Bom, então vamos aqui nos considerações finais aqui do nosso programa. O Edu, seus agradecimentos, sua mensagem aí, fala um pouquinho da. Muito obrigado aí por você ter me convidado, ao TV também. Obrigado pelo espaço, para a gente falar um pouquinho mais de botão. E Como é que acessa lá o site para comentar jogo? Se quiser se interessar e fazer uso do botão, algo parecido, www.edubotões.com.br. Ali a gente tem link para todas as federações, faz download de regra, tudo que você quiser saber sobre futebol de mesa, você pode acessar Edu Botões, que você vai ter acesso também. Obrigado pela oportunidade aí e até a próxima. Sua despedida aqui, ó. Grande campeão Kleber! Agradecer o espaço aí pra gente poder divulgar nosso hobby, nosso esporte, né? Que a gente leva a sério, mas também é um ambiente que a gente faz muitas amizades, né? Eu jogo 20 anos aí, eu tenho muitas amizades e isso é muito bacana. E agradecer esse apoio aí e bola pra frente. Isso aí. Os jogos do futebol de mesa, o futebol de mesa faz amigos. Isso aí. Daniel, por favor. Bom, acho que agora a gente está se preparando aí, focado no Campeonato Brasileiro por equipes que acontece em novembro. E eu acho que é legal, para quem não é corintiano, tem o site da federação, que é o www.futimesa.com.br. E quem for corintiano quiser acompanhar todos os nossos resultados, o nosso blog é o www.corintiasfutimesa.blogspot.com. Tá certo. Acompanhe. E vamos ver se para esse ano a gente leva para o Campeonato Brasileiro do Rio de Janeiro o nosso pé de bonsai, né? Muita sorte no passado. Sempre é bom levar um amuleto, né? Sempre é bom levar um amuleto. Meus amigos aqui que acompanham a gente aqui na UTV pelo Opinião Livre, agradecer pela atenção de todos vocês. Estaremos aqui no próximo sábado com um outro assunto interessante. Mandar um abraço para uma grande amiga minha, Carol, né? Que o namorado dela não manda abraço, mas eu mando porque ela é muito minha amiga, tá bom? Um beijo, Carol. Um abraço para todos. Até sábado que vem.